2 Samuel capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor. Sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Podemos ler 1 Crônicas capítulo 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servir eternamente.
E Davi ajuntou todo o Israel em Jerusalém para o fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Então aqui está explicando a segunda vez, lá no final do nosso capítulo, como é que eles levaram. Lá só diz que eles levaram, foram lá e buscaram. Eles perderam a arca e foi numa batalha. Eles estavam batalhando contra os inimigos, estavam perdendo a batalha, por estarem andando mal, por mau testemunho. O povo israelita, ele era o povo de Deus aqui na terra. Eles conheciam os oráculos de Deus. Eles tinham as escrituras. Os outros que não eram israelitas, eles não tinham a palavra de Deus. Então eles foram ensinados as coisas de Deus. Eles pegam a arca e levam para frente de batalha, confiando na arca. A arca ficava no lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, levando sangue. Se ele entrasse sem sangue, ele morria, para a expiação dos pecados. Então a arca era uma figura do nosso Senhor Jesus. Era uma figura da presença de Deus no meio deles. Só que eles, sem entender isso, né, a arca não tinha nenhum poder. A arca era uma figura para eles. Eles acham que a arca tem algum poder e levam a arca para frente de batalha. Deus não vai deixar isso acontecer. Deus não precisa que a gente defenda ele. Lógico, ele, como os israelitas eram testemunho para ele, ele quer um testemunho. Mas na hora de defender, Deus não precisa de nós. E no caso, era disciplina para eles, a derrota. Eles estavam tendo uma derrota por disciplina de Deus. Perdem a arca, os inimigos levam a arca para a cidade deles e colocam a arca de Deus no templo que eles tinham lá, do Deus deles. No outro dia, a estátua deles aparece caída no chão. Outro dia, a estátua aparece com a cabeça quebrada. Eles não estavam entendendo. O povo não conhecia Deus. Eles não sabiam o que era arca. Era um povo que não tinha conhecimento. Eles pegaram uma coisa, era bonita, era de ouro, era de madeira revestida de ouro, com uma tampa bonita, toda de ouro. Então é um tesouro. Eles levaram alguma coisa, não atentando para o que ela significava. Muito parecido como o rei da Babilônia, que levou os vasos do templo de Israel e botou lá nos seus tesouros. E aí Deus julgou ele também. E Deus começou a botar praga lá neles. Hemorroidas. Começou a acontecer praga lá. E aí eles se juntaram. O que é isso que está acontecendo? Não, o Deus dos israelitas está nos castigando. Eles pegaram a arca, colocaram na carroça, tocaram os bois caminharam até a casa de Abinadab. Nós lemos ali no capítulo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gedbá, com a arca de Deus, Aiô e adiante da arca. Como é que essa arca foi parar na casa de Abinadab? Os inimigos mandaram os bois e eles foram e pararam na casa de Abinadab. Essa pessoa era um judeu, guardou a arca. E Davi estava muito alegre, como nós podemos ver aqui. Fizeram instrumentos musicais. 2 Samuel 6:5. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios,
com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Então eles estavam muito contentes que eles iam trazer a arca de volta. Esse símbolo que significava a presença de Deus no meio deles. Só que Davi cometeu um erro. Na alegria de trazer a arca, na pressa de trazer a arca, eles vão lá, eles fizeram o que os inimigos fizeram. Eles pegaram o versículo 3 do capítulo 6 e puseram a arca de Deus em um carro novo. E fizeram uma carroça nova. Agora Deus vai gostar, encheram a carroça nova, vamos trazer uma carroça nova. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Os filhos lá da onde estava a arca tomaram a frente da coisa e estão levando a arca de volta. E o que acontece? Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A palavra nos diz que Uzá fez uma imprudência. Por que foi uma imprudência? Porque eles tinham instruções específicas de como levar a arca. Não podia botar a arca numa carroça. A arca tinha argolas que tinha que botar varais e tinha que ser os sacerdotes para levar a arca. Tinha que ser da família de Levi para levar a arca. Tinha que ser descendente de Arão para levar a arca. A arca não podia vir exposta como um troféu. A arca tinha que vir coberta, tapada. Então eles fazem a mesma coisa que os filisteus fizeram, os inimigos. E Deus não vai deixar. Deus não vai deixar aqueles que têm os seus oráculos conduzir o testemunho de qualquer maneira. Deus não vai deixar. Ah, não, mas o que importa é fazer a obra de Deus. Negativo. O que importa é nós obedecer o que Deus nos pede para fazer. Então, Davi aqui, Uzá é morto. Davi ficou triste. Versículo 8. 6, 8. E Davi se contristou porque o Senhor abriu a rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá. Perez Uzá quer dizer que é a rotura de Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Perguntou, aqui uma pergunta. E em Crônicas capítulo 15 traz luz sobre como é que Davi resolveu essa situação. 1 Crônicas 15, 1. E fez Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e amou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Então, quando aquele judeu ali, Uzá, morreu, eles foram exercitados a ir buscar a vontade de Deus, fazer da maneira correta. Ficando hoje para nós, na nossa dispensação, muitas vezes nós não estamos andando de uma maneira correta aos olhos de Deus. Aos nossos olhos pode parecer uma maneira correta, mas aos olhos de Deus não. E Deus não vai deixar. Deus não vai deixar a gente levar o testemunho de qualquer maneira. Nos evangelhos, o Senhor Jesus contou uma parábola. Lucas 10, 29. Ele respondendo, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Eu não quero entrar no contexto aqui do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aonde que Deus habitava? Na aliança da lei. Deus habitava em Jerusalém, no templo. O judeu que morava em outro lugar, na época das festas, ele tinha que sacrificar em Jerusalém. Esse homem aqui, ele está saindo de um lugar de bênção e está descendo para Jericó, que era uma cidade amaldiçoada por Deus no Velho Testamento. Deus não vai deixar isso acontecer. Caiu nas mãos dos salteadores. Oh, mas que horrível!
Mas foi pro bem dele. Ele está saindo do lugar de bênção. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estão saindo de Jerusalém e vão caminhando para Emaús. Eles estão saindo do lugar onde eles eram para ficar. E o Senhor vai andar com eles no caminho, fala a palavra, e aí depois, quando o Senhor aparece para eles, eles disseram: mas não nos ardia o nosso coração quando ele nos abriu as Escrituras? E voltaram no mesmo dia para Jerusalém. De noite eles voltaram na mesma hora para Jerusalém. Deus não vai deixar o seu testemunho ser levado de qualquer jeito. Fala lá que foi por uma imprudência de usar. Talvez, usar, o orgulho dele subiu porque estava na casa do pai dele e tem que levar para Davi. Eu vou entregar, eu vou levar. Talvez. A pessoa olhava para a arca e chegava quem também? Usar ali em cima. O outro via na frente, fala. O outro não morreu. E ele bota a mão na arca, não podia tocar na arca. Só tinha que se botar varal para o homem não botar a mão na arca. E Deus não vai deixar isso acontecer. Então eles tiveram que consultar os... Versículo 4, 15:4. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. O 11. E chamou Davi os sacerdotes. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos. Um levita também não podia pegar, bater na casa dele, vamos lá para o templo. Não, eles tinham todo o ritual de purificação para poder servir no templo. É que ele fala aqui, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, o lugar que ele tem preparado. Então eles foram consultar. Davi foi consultar agora os sacerdotes, os que estudavam as Escrituras, os que deveriam estudar, também tinham os escribas, os que copiavam as Escrituras. A pessoa copiava a Escritura e os rolos, para manter. Era uma pessoa que teoricamente teria que lembrar as passagens, Onde é que está? Tá nesse rolo aqui. O que fala? Vamos consultar como é que tem que ser trazer essa arca. Bom, vindo agora para o nosso tempo, nós pegamos uma ideia que Deus não deixa nós levar o testemunho de qualquer maneira. Nós podemos abrir em Mateus 16, versículo... Vamos ler do 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas Deus Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para aproveitar que nós estamos aqui, a pedra que Jesus ia edificar a igreja não era Pedro, era a revelação que Pedro teve, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, que está em versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a base da igreja. Pedro, depois nas suas cartas, fala quem é a pedra angular. Então não é Pedro a pedra, é Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas eu queria tentar para o versículo 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a edificação da igreja tem 2 aspectos. Tem o que Cristo faz e tem o que ele deixou a cargo dos crentes fazerem. Nós falhamos. O assunto está, o que ficou para nós, eu não quero entrar no assunto. 1 Coríntios capítulo 3, é o que a gente faz. Vede vós como os edificais, ouro, feno, palha. A obra de cada um será aprovada. E isso é o que o homem faz. Somos homens, somos falhos. Davi era o rei de Israel e falhou ali. Não é desculpa, mas existe uma diferença no que nós fazemos e o que o Senhor faz. Lá, na passagem que nós lemos no Velho Testamento, Deus não deixa eles dar aquele testemunho. Deus não vai deixar.
Deus deixou eles perder a batalha para ensinar eles. Era exercício para eles. E hoje, para nós, o que o Senhor Jesus edifica, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então isso é muito sério. Ananias e Safira, ali em Atos, depois que o Espírito Santo desceu, eles venderam a propriedade, entregam o dinheiro aos pés dos apóstolos, está aí tudo, o dinheiro. Eles retiveram uma parte e não entregaram tudo. Mas era deles, eles poderiam ficar com uma parte. O problema é que eles disseram, está aqui tudo o que temos. Eles mentiram para o Espírito Santo. E como estava bem no início, o Espírito Santo não vai deixar isso passar. Não está de acordo com os pensamentos de Deus. Juízo para eles também. Ah, mas Deus foi muito duro com usar. Mas é o mesmo Deus. Jesus está edificando. O que ele edifica, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor é perfeito. Então, quando a gente olha hoje com o testemunho, o Reino dos Céus no todo, a gente vê o que o homem, desviando-se da verdade, não buscando a vontade de Deus na forma de conduzir as coisas para a nossa dispensação, cada um buscando seus próprios interesses, as suas próprias convicções. Hoje a gente podemos olhar o testemunho, falhamos. O que o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, não como usar do lado da arca, querendo aparecer junto com o testemunho, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso, suportar uns aos outros em amor? É não buscando nossos interesses, é buscando os interesses de Cristo. Porque os nossos interesses, os meus interesses, são diferentes dos interesses do Evandro. O que nós temos em comum? Os interesses de Cristo. Então, e não vai ser fácil, porque cada um busca o seu próprio interesse. Por isso que ele cita, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Nós temos um privilégio hoje que Davi não tinha. Davi não tinha o Espírito Santo habitando nele. Como toda a pessoa que hoje crê em Jesus, o Espírito Santo vem habitar nele. O Espírito Santo agia sobre eles, capacitava eles para fazer as coisas. Nós vimos ali que Davi ia tão contente que ia dançando quando a arca estava voltando. E deu um problema lá com a filha de Saul. Ela ficou com ciúmes de Davi que ele vinha tão alegre. E estava com alegria que agora eles conseguiram trazer a arca de Deus. Não a arca pela arca, mas pelo significado que ela tinha. Para quem ela apontava? A arca apontava para o Senhor Jesus. Então temos o Espírito Santo. E o que nós devemos fazer? É buscar, guardar a unidade que o Espírito Santo cria. O Espírito Santo vai buscar uma unidade de pensamento. Ele vai conduzir, vai fazer eu julgar os meus interesses de cada um de nós, para nós dar prioridade para os interesses de Cristo, não os nossos. É isso que o Espírito Santo faz. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos. Versículo 4. Há um só corpo. É absoluto isso. Quando cada um que crê recebe o Espírito Santo, ele é acrescentado ao corpo. Mas uma assembleia local, ela é o representante local do corpo. Está todo o corpo aqui? Não. Mas aqui em Bagé, a Assembleia Local aqui de Bagé é o representante do Senhor do corpo aqui em Bagé. Nós que vamos levar o testemunho. Quando nós partimos o pão, nós estamos dando um testemunho, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E o que a massa professante fez? Dividiu o corpo. Dividiu o corpo não. O corpo é indissolúvel, porque é mantido. É uma das coisas que o Senhor edifica. É o Senhor que mantém pelo Espírito Santo a unidade do corpo. O que nos liga é o Espírito Santo. O que falhamos? Em dar testemunho dessa unidade.
falhamos em dar o testemunho dessa unidade. Nós temos o mesmo Senhor. Todos os cristãos têm o mesmo Senhor. Mas só que quem olha, parece que não temos o mesmo Senhor. Porque cada grupo de cristãos andam por um lado diferente, com pensamentos diferentes, com interesses diferentes. Um dos erros que foram introduzidos na profissão cristã é o melhoramento do mundo. Vamos melhorar o mundo. É um erro. Mas então, para aqueles, por misericórdia e por graça, Deus traz, como Deus guardou no tempo de Elias, 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal, Deus guarda para si, como guardou naquele tempo, um testemunho. Por causa do nome dele. Porque o Senhor falou lá que ele edifica a igreja. E que o Senhor vai manter até o final o testemunho. Não porque a gente merece alguma coisa. Não. Porque ele falou que ele ia manter o testemunho até que venha. Lembrai da minha morte até que venha. E esses que o Senhor separa, tira do arraial, que cita lá em Hebreus, tira da grande casa, que é citada em 2 Timóteo, ora, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece que são seus. Aquele que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Ora, numa grande casa, há vasos para a honra e vasos para a desonra. Sorte que aqueles que se purificarem serão vasos para a honra, útil para toda boa obra. Então, o Senhor separa alguns da grande casa para o seu testemunho. Só que esses que ele separa, o Senhor se coloca no meio. O Senhor vai cumprir a promessa que ele fez. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Mateus 18. É uma promessa. E aonde está o Senhor, figuradamente, a arca de Deus no meio dos judeus, hoje, onde é que está o Senhor? Na dispensação da lei, o Senhor estava em Israel, representado pela arca. E hoje, na nossa dispensação, onde é que o Senhor está? Ele está no meio desses 2 ou 3 que estão reunidos para o seu nome. Ele fala lá, Mateus 18, 20. O Senhor Jesus respondendo a pergunta de Pedro sobre o problema de 2 irmãos. O contexto aqui, foi levado o problema para a Assembleia e o Senhor fala, concluindo todo o contexto. 18, 20. O Senhor Jesus que está falando. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O Senhor está dizendo que se coloca no meio desses 2 ou 3 que Ele apartou. Ele apartou por amor ao seu nome. Por amor ao seu nome. O Espírito Santo está aqui. Ele que defende os interesses do Senhor Jesus. A palavra fala Paracletos. No original, o Espírito Santo. E aí tem um irmão que explica que Paracletos, ele nos guarda e nos defende cuidando dos nossos interesses? Não. Cuidando dos interesses do Senhor Jesus que está edificando a sua igreja. E o Senhor vai manter o testemunho até o final. Então o Paracletos, o Espírito Santo nesse aspecto, ele está nos guardando, nos forçando muitas vezes, nos ensinando, por causa que o Senhor vai manter o testemunho até o final. Então, aonde o Senhor promete estar no meio, se nós falharmos na disciplina ou de conduzir esse testemunho, Deus não vai deixar. O Senhor Jesus não vai deixar. Vai acontecer como ele aconteceu com Israel. Eles vão perder a arca para o inimigo e na hora de buscar a arca de novo, tem que ser da maneira que Deus quer, não é a nossa maneira. Então, Paulo escreveu uma carta para os Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto. Eles estavam andando mal. E Paulo repreende eles, traz luz sobre os problemas que estavam lá. Graças ao Senhor eles ouviram, na segunda carta Paulo pôde falar sobre isso. Porque eles estavam conduzindo mal o testemunho. Então, se nós começarmos a negligenciar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos mostrar. E se nós seguir negligenciando, pode acontecer de nós
sermos disciplinados e o Senhor sair do meio. Porque chega um ponto tal que o Senhor não pode ficar mais no meio. Os coríntios estavam no limite. Os coríntios lá estavam no limite. E Paulo tem que exortar eles. Então existem alguns princípios que são necessários nesse lugar onde o Senhor se coloca no meio. Tem que haver disciplina. Alguns irmãos, algumas irmãs não entendem sobre disciplina. Ah, mas coitadinho do Elton. Coitadinho, ó, que fizeram isso com o Elton. Ah, o Elton não pode partir o pão. O Elton não pode falar. Não é por causa do Elton. É por causa do Senhor. Nós temos que entender a disciplina é necessária. O irmão que cai em pecado não era um incrédulo que estava cauterizado. É um irmão que entende que foi salvo por sangue, que custou um preço, né, a salvação dele. Quando é um jovem que está chegando, um novo convertido, até se entende. Mas aí o irmão, 10 anos, caminhando com o Senhor, sabe das verdades, cai em pecado. Vai ter que acontecer uma disciplina com esse irmão. Vai ter que ser disciplinado. Então tem princípios dessa dispensação que são peculiares para mantermos a santidade nesse lugar onde o Senhor está. O que é falado tem que ser julgado por causa da má doutrina. Então, pensando que uma assembleia local é o representante local do corpo de Cristo, e pensando também que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e um corpo tem muitos membros, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, muitos membros, cada um tem uma operação. O irmão orou hoje, eu estava pensando, quando um órgão do nosso corpo adoece, câncer no estômago, o que tem que fazer? Vai lá, corta o pedaço que está machucado, tira fora, faz quimioterapia, queima lá para matar as células que possam ter ficado, porque senão espalha para todo o corpo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita o falatório profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, nós sabemos lá em Atos 2,42, após a conversão de 3.000, perseveravam na doutrina. Doutrina dos apóstolos é a primeira coisa. Partimento de pão depois. Paulo está avisando Timóteo aqui sobre esses dois, entre aspas, irmãos, né, professos, Himeneu e Fileto, que estavam dizendo uma coisa, se desviaram da verdade, versículo 18, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, como o pecado moral, o pecado eclesiástico, que temos que cuidar, eu queria falar sobre a má doutrina. Julgamento do que é falado. O que está chegando, a gente tem que saber o que ele professa. O que ele aprendeu de errado. Temos que esperar o tempo necessário para o Espírito Santo poder trabalhar nele, nessa pessoa que está chegando, para entender os princípios, né? Como ele fala lá no 14, traz as coisas à memória. Cuida da doutrina, em outra passagem ele cita, e de ti mesmo. Fala aqui que roerá como gangrena. Gangrena é como se parou a circulação no membro. Um membro do corpo. Deu um problema de circulação no meu braço. Se não tratar o meu braço, ele vai adoecer e possivelmente pode levar à morte. Um problema que não é tratado. Rói com gangrena. Às vezes a gente pensa que é uma doutrina, não, eu sou experiente, eu sei a verdade. Mas nós devemos fugir da má doutrina. Evitar buscar outras fontes. Nós temos a fonte com água limpa, que é a palavra de Deus. Nós temos os irmãos de dentro que têm trazido nos seus ministérios os assuntos. Mas por que eu tenho que buscar lá fora? Eu estou correndo o risco de cair na mão do Himeneu e Fileto e ter a nossa fé pervertida.
Versículo 18. Os quais se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, quando se identifica o mal doutrinal dentro, tem que ser tratado com urgência. Com urgência, porque vai dar problema se não for tratado. Como o exemplo que eu estou dando de um órgão. Meu pé está inchado. Depois eu trato. Não. Os problemas, eles têm prioridade para ser tratados. Todos. Tanto o pecado moral, os outros, o eclesiástico e o doutrinal. Alguém falou uma coisa que não está muito correta, vamos ter que conversar. Porque se deixar, não vai julgando, porque nós temos a carne, todos nós temos a tendência de, não, isso não vai se incomodar. Os assuntos que são mais cabeludos a gente vai deixando para depois. Então são prioridades esses assuntos que sempre estão sendo tratados, né? Se nós não tratar, o Senhor vai tratar. O Senhor não vai deixar passar. Até importa que haja heresias entre vós, para que os aprovados se manifestem. Heresias no sentido de divisões também. O momento que nós não julgar mais, o Senhor vem e julga. 1 Coríntios capítulo 11. A ceia do Senhor. O problema aqui não era moral, era doutrinal. Podemos ver no versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha aí, quando não há julgamento próprio, e não há julgamento da Assembleia, eu vou aplicar como julgamento da Assembleia. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros. Era o problema deles. Divisão na hora da ceia. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando Davi foi buscar a arca, tinha as pessoas que sabiam como fazer. E ninguém falou. O erro foi de Davi? Foi, Davi teve parte do seu erro. Mas todo judeu era ensinado na lei. Alguém era para ter levantado, não, Davi. Sinto muito, tu é o rei, mas por gentileza, vamos abrir a escritura. Então, nós temos nossos irmãos para nos socorrer. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai saber tudo. Cada dia estamos aprendendo mais, graça e misericórdia, mas nós devemos nos policiarmos e em cuidado, em amor, né, e nos julgarmos nós mesmos. Porque se nós não fizermos, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, e aí vai ser de um jeito que não seria da maneira que nós queríamos. É muito melhor nós sentarmos e ouvirmos o que o nosso Pai quer nos ensinar, do que se a gente faz errado e tem que disciplinar o filho. Então a melhor maneira de aprender é ouvir o que Deus quer ensinar. Existe uma maneira de aprender? Sim. Sendo disciplinado, e Deus vai fazer, nós vamos entender de outra maneira. Então, que o Senhor possa nos ajudar, em amor, nos guardarmos uns pelos outros, nos ajudando, nos policiando. Quando o Eutico caiu da janela, ninguém viu que o Eutico estava na janela. Se alguém tivesse olhado o Eutico lá na janela, ô Eutico, desce daí. Depois deu mais trabalho. Tiveram que ir lá, e fala que os irmãos o levaram para dentro. Tiveram que ir lá e carregar ele, era 2 andares ou 3 andares. Tiveram que subir com ele quase morto 3 andares, e deu um problema, e se entristeceram. Paulo teve que parar de ensinar, que Paulo se estendia até a noite falando das coisas do Senhor. Paulo teve que parar o que estava fazendo, que é o motivo que nós nos reunimos para edificação, para tratar uma coisa que aconteceu, talvez por negligência deles, ninguém avisou. Então que o Senhor possa nos guardar, que nós possamos enxergar os problemas antes de acontecer, nos dar energia para se tratar os problemas, curar os problemas. Nós estávamos escutando ontem a pregação do Alemão. O Alemão fala que sem cera
que nós devemos ser sem cera, não esconder os problemas. Ser transparentes. Por quê? Porque se nós estamos sendo transparentes, os irmãos podem ser de auxílio para nós. Podem nos mostrar. Nós comentamos ontem na casa do irmão Roger que nós somos muito bons nisso, para enxergar o problema dos irmãos e não os nossos. Nós temos uma habilidade tremenda de enxergar os problemas dos outros e não nós, né? Mas só que isso tem que ser usado em amor, buscando ajudar o irmão que não está dando bem. Por quê? Porque ele foi comprado pelo mesmo preço que nós fomos comprados. O Senhor tem o mesmo amor que tem por cada um de nós, por todos. E é em amor que Deus nos disciplina, para não sermos condenados com o mundo, como ele fala aqui. E pelo nome dele, nós estamos levando o nome agora, o nome de Cristo também. Quando nós tropeçamos, fazemos uma coisa errada, né? O acusador está lá e está esperando. Olha lá, não é esse aí que... Como ele fez com Jó. Acusou Jó. Você era um fiel e não havia na terra pessoa mais temente e fiel como Jó. E o inimigo foi lá e apontou: não, tira o que ele tem. Não, mas ele está com saúde. O inimigo está para nos acusar. Mas, como o irmão cita ontem na pregação, a gente não precisa se assustar com o inimigo. Nós temos que ser transparentes com o Senhor, primeiramente, confessando: Senhor, não consigo. Estou com problema nisso. Estou com problema nesse setor da minha vida. Senhor, me socorre. E diante dos nossos irmãos também, né? Expor: irmão, estou com problema em tal coisa. Porque... Em humildade, como fala em Efésios 4. Humildade, mansidão e amor.